Olá, minha irmã, meu irmão de caminhada, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Luz, Lei Divina, Ser Luz. Eu me chamo Sérgio e estou aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa série de vídeos sobre a saúde física ou a cura física. Inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito, dê o joinha se estiver gostando dos conteúdos e nos ajude sempre a compartilhar para que a gente crie essa corrente aí sobre conteúdos positivos, saudáveis, que nos fazem refletir e nos fazem dar um novo direcionamento para a nossa vida. E exatamente para que a gente possa sentir essa saúde, né? Alcançarmos essa saúde de forma integral e que se reverbere no nosso corpo físico, em estado de bem-estar, de vitalidade e boa disposição. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre os dois últimos fatores para as curas radicais. Novamente, não posso deixar de lembrar, se existe possibilidade de uma cura radical, ou seja, para aquelas pessoas que estão no estado terminal de uma doença, que na verdade não é um estado terminal. Então, nós podemos sim nos cuidar e nos curar, inclusive, de doenças crônicas. Nós verdadeiramente acreditamos que não existem doenças crônicas, existem doenças que a gente ainda não aprendeu a lidar e que a gente atrapalha a própria cura do corpo. Existem doenças que ainda a medicina terrena não compreende, ainda não conseguiu alguns medicamentos, mas tudo é sim curável porque o nosso estado ele é natural. Mas vamos com calma, a gente precisa fazer muitas reformas interiores, a gente precisa utilizar melhor os nossos veículos conscienciais, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Nós precisamos também reconhecer o nosso próprio limite diante do que nós temos por enquanto como fronteiras a ser transpassadas ou obstáculos a serem superados, como no caso de doenças crônicas. Mas vamos devagar, mas a própria saúde ela vai ser uma consequência e ela também vai ser uma forma de nos levar a estados cada vez mais saudáveis. Eu gosto sempre de lembrar que muitas pessoas têm algumas doenças crônicas, por exemplo, algum problema na pressão, algum problema aí de diabetes e até outros vírus aí, mas essas pessoas vivem com plena saúde, ou seja, têm uma vida muito melhor do que pessoas que, entre aspas, não têm nenhuma, mas estão sempre com mal-estar. Então nós somos uma integralidade, nós somos um ser com vários veículos, nós precisamos tomar consciência desses veículos, nós precisamos saber utilizar esses instrumentos em nosso favor e então poder assim gozar dessa saúde, que ela é o nosso estado natural, como a gente faz questão de repetir nos nossos vídeos. Então vamos ao nosso penúltimo e oitavo fator, que é aprofundar a sua espiritualização, compreender a sua natureza espiritual. Nós demos já um exemplo, não tem como fugir dessa grande verdade, que a nossa consciência ela precisa mais do que apenas a fisicalidade, ou nosso corpo, ou a matéria, para poder se assentar, para poder gerar na gente esse bem-estar que vem também de níveis superiores, da nossa condição mental, da nossa condição emocional. Ou seja, vem da nossa condição espiritual, porque é a matriz da existência, é a espiritualidade. Porque a espiritualidade não só é a nossa natureza, o nosso espírito, como também é a verdade eterna. Porque tudo aqui embaixo é passageiro e dentro dos ciclos reencarnatórios vem inclusive para nos dar essa percepção de que aqui não é a verdade, aqui não é o reino dos céus ou o reino de Deus, como nos dizem os evangelhos. E nós não estamos falando, irmão, irmã, da religião, mas nós estamos falando sim da religiosidade no sentido mais profundo, que é o princípio de nos reconectar com essa nossa natureza espiritual, com essa nossa parte eterna, que é a parte que vai ficar. Então, nós precisamos sim que a nossa consciência ela tenha onde se assentar e que esse lugar ele esteja muito além da precariedade, da ilusão ou da transitoriedade, seja da doença, seja do corpo físico ou da materialidade ou do materialismo. Então não tem como fugirmos disso, da nossa natureza, que é sim espiritual. Então, esse fator ele vem nos chamar a atenção para essa integralidade nossa a partir da nossa essência, a partir do princípio da nossa própria existência. A partir do momento que a gente renega essa verdade, ou que a gente não nos considera como seres espirituais, que a gente ignora a nossa existência, essa matriz que governa e que gere toda a nossa vida, então nós estamos entrando num contrassenso, numa contraposição a uma grande verdade. Ora, se eu me coloco em contraposição a uma verdade, eu estou criando uma mentira. Se eu vivo em mentira, não tem como eu estar bem.
Lembram-se do exemplo que a gente deu também de uma outra pesquisa científica, fazer um breve relato aqui só para rememorar, que alguns médicos e uma equipe de cientistas fizeram um teste em alguns hospitais onde tinham pacientes em estágios terminais, ou seja, com doenças em níveis muito radicais, e eles fizeram uma experiência com pessoas que tinham algum grau de religiosidade ou espiritualidade, e não religião, porque a gente ouve muitas pessoas falando, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não é na verdade. Só tem um título, só tem um rótulo. Aquela garrafa ali, ela tem um rótulo fora, mas não tem um conteúdo, não tem nenhum líquido lá dentro. Então, pegando o exemplo, se eu tenho uma garrafa que tem um rótulo de um vinho, mas ela está vazia, ela não tem vinho. Então não adianta a gente falar que nós temos uma religião se nós não vivemos, se essa religião não está me tornando uma pessoa melhor, e mais do que isso, se essa religião não está me reconectando com a minha parte espiritual, que é a verdade, que é a matriz verdadeira, e outra coisa também, por consequência natural, me fazendo ser uma pessoa melhor também para mim e para o mundo, dentro daquele princípio de que nós vivemos em sociedade, a comunidade e a cooperação é a grande força da natureza, a grande força da humanidade. Diga-se de passagem, não teríamos nada do que nós temos hoje que nos dá conforto, nem a própria medicina terrestre, se nós não tivéssemos trabalhado em algum nível, em alguns momentos, ou grande parte dos momentos, em cooperação. Então vamos lá. Naquela experiência que foi feita nesse hospital com pacientes terminais, relembrando aqui, recapitulando, foi dito que pessoas que eram realmente espiritualizadas ou tinham um grau de religiosidade, na hora do desenlace, do desencarne, elas estavam com um pouco mais de serenidade, elas tinham um pouco mais de paz de espírito, porque a consciência delas não se assentava no corpo físico e na matéria propriamente. Então existia uma perspectiva futura, existia algo que deixavam elas na certeza de que a verdadeira vida viria ou que algo melhor aconteceria. Diferentemente, as pessoas que não tinham nenhum tipo de religião, de religiosidade, nem de espiritualização, ou pessoas que falavam que tinham uma religião, mas não vivenciavam, não se autotransformavam por meio daquela religião, não se reconectavam com a sua própria natureza espiritual, essas pessoas, na hora derradeira ali da morte, elas entravam em desespero, elas sofriam mais o próprio processo da doença, então não tinham paz de espírito. E eu reenfatizo aqui novamente, isso baseado em uma pesquisa científica que foi feita. E dentro desse fator de buscar a sua espiritualização, ou a nossa espiritualização, a gente tem que entender qual é a verdade essencial que toda religião deveria ter. Então nós temos que ter cuidado, inclusive, quando buscamos algum caminho espiritual, porque nem toda religião ela visa a nos melhorar, a nos capacitar. Tem muitas religiões aí só se utilizam do rótulo, que estão sendo utilizadas para manipular as pessoas, e não vamos também entrar nessa questão. Bem, preciso saber onde eu estou botando meus pés. Se eu busco um caminho de espiritualização, esse caminho ele tem que ser fidedigno às virtudes humanas, porque é exatamente esse o princípio da religião, me reconectar com a minha integralidade, eu me tornar um ser humano virtuoso, eu tomar consciência dos meus corpos sutis, desses veículos da minha consciência, e eu aprender a utilizar esses veículos, seja a minha mente, seja o meu corpo emocional e o meu corpo físico, ao meu favor e não contra mim. Exatamente para que eu aí tenha uma vida de qualidade, né? Ou seja, que eu alcance o bem-estar, que eu alcance sim o conforto que eu mereço e a saúde que me é inerente, que é o meu estado natural, mas que eu venho atrapalhando exatamente por não entender essa correlação, essa integralidade, por não saber utilizar a minha mente e o meu corpo emocional, por não saber, não ter um direcionamento, por não estar reintegrado com essa minha intuição superior. E eu insisto em lembrá-los, a religião jamais pode ser vista como um fim em si mesmo. A religião é um caminho, é um meio, e o fim é a nossa evolução, o nosso bem-estar, a nossa tomada de consciência, né, o nosso domínio sobre essa realidade de forma saudável, ou seja, interiormente saudável e exteriormente saudável. A partir do momento que a religião, a religiosidade, o meu grau de espiritualização não está me tornando uma pessoa mais próspera, mais feliz, alguma coisa está errado. E aí eu tenho que avaliar se é o ambiente onde eu estou, se ele não está me orientando no sentido, ou se o ambiente, a religião, ali o centro, o templo, a igreja, ele está me orientando, mas sou eu que não estou fazendo o que me cabe.
Porque, obviamente, nós não podemos também terceirizar a nossa responsabilidade, nós não podemos atribuir a outrem o que cabe a cada um de nós, em esse nível de tomada de consciência e espiritualização, de lidar com a nossa própria vida, ou seja, de ser os agentes da nossa própria saúde, da nossa própria vida, de sermos os protagonistas da nossa vida e da nossa própria saúde. Então, nada de terceirizar, mas a gente tem que entender que toda religião verdadeira, essencialmente, ela vai nos fazer nos reconectar primeiro conosco mesmos e depois com tudo que está ao nosso redor, inclusive com os nossos irmãos, outros seres humanos, com os animais, com o meio ambiente, de forma saudável, onde exista uma cooperação mútua, que é o princípio da própria existência nossa. Então, sim, esse grau de espiritualização, ele vai gerar saúde. E vamos pegar um exemplo, a história da fé. A fé, como um princípio espiritual, é muito importante que quando a gente não sabe o que fazer e a gente não está dando o que fazer, a própria fé, a fé raciocinada, a fé verdadeira, e não uma fé que é baseada numa ilusão, mas uma fé que ela tem um fundamento, ela tem onde se assentar, que é na certeza, ou seja, das leis que eu já conheço, das leis naturais, inclusive, quando eu faço o que me cabe dentro do melhor possível e ainda assim a coisa não está se realizando, a fé ela vem como esse princípio espiritual projetado na minha humanidade, no mundo material, para me permitir tirar um pouquinho do peso da minha vida, na certeza de que algo bom virá, algo melhor virá, pelo simples fato de que eu não estou mais contra, de que eu não estou contra mim, eu não estou contra o mundo. Então eu tenho a fé, essa fé raciocinada, baseada na própria capacidade, seja do meu corpo, ou seja, da minha essência espiritual, de que aquilo ali resolverá, passará, porque tudo é passageiro, e a partir do momento que eu não esteja atrapalhando e gerando mais problemas ou mal karmas, pegando esse gancho espiritual. Então sim, meu irmão, minha irmã, precisamos aprofundar a nossa religiosidade, precisamos aprofundar o nosso grau de espiritualização, precisamos sim que a nossa consciência possa se assentar em algo muito além da nossa própria fisicalidade ou materialidade. Precisamos sim viver bem na fisicalidade, na materialidade, mas tendo a consciência também de que ela não é a finalidade, ela é um meio de experienciação exatamente para que nos realizemos como espírito. Assim como a religião também não é a finalidade em si, mas é um meio, um caminho para nos ajudar dentro desse propósito aí de seres espirituais que nós somos, de autorrealização, de felicidade, de bem-estar e de saúde. E aí vamos dar sequência aqui ao nono e último fator para as curas radicais. O nono fator é ter uma boa razão para viver. E aí a primeira pergunta que vem, quem consegue viver bem sem ter uma razão para viver? Quem consegue ver sentido na vida se não tem essa razão para viver? E essa boa razão para viver, então ela tem tudo a ver com essa autorrealização. A autorrealização ela é imprescindível, porque essa autorrealização é ela que dá um sentido na nossa vida. Essa própria razão de viver, ela é fruto, ela é uma consequência também dessa autorrealização. E aí eu já falei lá atrás, vou deixar novamente um card aqui no vídeo, fazendo um link para um outro programa, né, que nós criamos aqui do ciclo Savoir-Faire, que nós fomos intuídos a fazer e nós fizemos. É um ciclo de 18 vídeos, ciclo Savoir-Faire, saber fazer. Eles nos falam sobre a nossa missão de alma, nossa missão de vida, sobre essa nossa necessidade de autorrealização, que ela tem muito a ver com o direcionamento do que nós viemos aqui fazer. Ou seja, o que a nossa alma esqueceu que veio fazer aqui? Qual o propósito de estarmos vivos nesta encarnação? Porque existe um propósito espiritual, mas existe um propósito da encarnação. E se a gente também não entender esse propósito da reencarnação, a gente vai ficar perdido sem conseguir aí nos autorrealizar. E aí nós novamente vamos trabalhar nesse sistema de crença, porque é preciso que uma pessoa que esteja vivenciando e nada para ela é bom, nada para ela faz sentido, nada para ela serve, aí a gente precisa fazer uma reprogramação num nível um pouco mais profundo de sistema de crença. Porque assim, o mundo é muito rico, e eu diria que o próprio planeta Terra é um universo em si. Não existem razões, ou não faltam razões, não faltam caminhos, não faltam coisas magníficas, maravilhosas, profissões diversas, e eu posso estar inventando novas profissões, eu posso estar buscando novos caminhos, mas nós não fomos criados, nós não fomos preparados para ter essa consciência do poder de agente, do poder de protagonistas, de buscar entender essa necessidade de autorrealização. Então, o que o sistema
veio fazendo com a gente. Você é obrigado a trabalhar não no que você gosta, mas no que te dá dinheiro. Então todo mundo hoje tem um foco, como foco de vida, ganhar muito dinheiro, como foco de vida, mesmo ter uma profissão que não suporta, porque aquela profissão pode te dar mais fonte de vida. E esquece que o viver é cada dia, que o viver é estar vivo, é estar bem, é estar saudável. A partir do momento que eu não me autorrealizo fazendo algo, eu não vou fazer essa coisa com maestria. Se eu não faço com maestria, eu não gero bons resultados. Se eu não gero bons resultados, a possibilidade de frustração é muito maior do que a possibilidade de sucesso. Por isso que tem poucas pessoas com sucesso, e diga-se de passagem, essas pessoas que estão com muito sucesso hoje, que ganham muito dinheiro, porque sinônimo de sucesso hoje na nossa humanidade é ter muito dinheiro. Isso não tem nada a ver com sucesso. E aí a gente entra novamente naquele sistema de crença interior que nós precisamos reelaborar, ressignificar, desconstruir o velho que não serve mais para reconstruir o novo, que é baseado realmente nessa cooperação, nessa autorrealização. Bem, deem uma olhadinha no Ciclo Savoir-Faire, é um ciclo longo, porque é um programa que vem reprogramar a gente em níveis profundos. A gente trabalha inclusive Etz Haim, que é a árvore da vida cabalística, então tem um processo muito profundo. Mas essa é uma dica. Vamos voltar aqui para o 9º fator, que é realmente a gente precisa encontrar essa razão para viver. Existem diversas razões, e é muito interessante quando a gente se reconecta com essa nossa essência, que tudo que vai chegando, a gente não vê, a gente não faz um pré-julgamento, a gente vive aquilo ali dentro de uma experiência positiva, a gente consegue dar um significado valoroso, porque a gente já aprendeu a utilizar o nosso corpo emocional, então aquele ali passa a ser prazeroso, porque o nosso prazer ele passa a nos autorrealizar da forma como é possível, ainda que é um dever nosso, uma responsabilidade nossa a gente procurar essa grande missão da nossa alma, o que mais nos faria nos autorrealizar em maior grau. Agora cada um também fazendo essa leitura interior, porque tem pessoas que têm grandes sonhos, tem pessoas que têm sonhos menores, mas todo mundo tem algum sonho. Agora a gente não pode nos limitar. Uma coisa são as limitações que a vida nos dá e a gente ainda assim tentando superar. Outra coisa são as autolimitações, as autopunições. Então com isso a gente tem que ter muito cuidado. Então vamos buscar essa razão para viver, essa razão ela vai dar todo um sentido para a nossa vida, a gente começa a se autorrealizar, esses outros fatores, né, são 9 fatores, eles vêm por consequência natural. Então vamos só rememorar rapidinho aqui os fatores, são 9 fatores para as curas radicais, os 2 são físicos, que é a alimentação e a utilização de ervas, é o primeiro e o segundo, aí o terceiro, tomar posse sobre a sua saúde, o quarto, seguir sua intuição, o quinto, liberar emoções suprimidas. O sexto, aumentar emoções positivas. O sétimo, buscar um suporte social. O oitavo, aprofundar sua espiritualização. E o nono, que a gente acabou de falar, de ter uma boa razão para viver. Lembrando que os 2 são físicos e os outros 7, ou seja, a maioria, são de cunho mental, emocional ou espiritual. Bem, acabamos aí de falar dos 9 fatores, vamos dar sequência aí no próximo vídeo, mas por hoje fiquemos por aqui. Inscreva-se no nosso canal, dê o joinha se estiver gostando do conteúdo, compartilhe com seus amigos, seus familiares, nos ajude a propagar esses conteúdos saudáveis, positivos, e assim também dar visibilidade para o nosso canal Luz e Lei Divina Ser Luz. Até a próxima, fiquem bem, fiquem em paz e lembre-se, o nosso estado natural é a saúde. Até mais!